Olá! Hoje vamos dar início à nossa primeira simuaula Unifem, onde trataremos e verificaremos a primeira lei de Ohm. Para isso, iremos montar o seguinte circuito, em que temos uma fonte de tensão em série com uma resistência. Na primeira parte da nossa simuaula, iremos manter a resistência fixa, iremos variar os valores da tensão e medir os respectivos valores de corrente que passam por esse circuito. Montaremos uma tabela e apresentaremos o gráfico que mostra a relação entre tensão e corrente. Na segunda parte, iremos manter a nossa tensão fixa, iremos variar a nossa resistência. Montaremos uma tabela e apresentaremos o gráfico que nos mostra a relação entre resistência e corrente. Então, vamos montar o circuito. Iremos precisar de uma fonte de tensão de 12 volts, aí clicamos em Place Source, DC Power, OK. O nosso ground, que é a nossa referência, e sem ela o nosso circuito não funciona, e um resistor de 2 ohms. OK. Agora, vamos interligar os nossos componentes. A fonte de tensão ao resistor, o resistor até a nossa fonte de tensão e o terra no nosso circuito. OK. Inicialmente, vamos colocar um valor de 0 volts na nossa fonte de tensão. O nosso resistor é fixo e vamos inserir um multímetro no nosso circuito, para que seja possível a medição da nossa corrente. Não esquecendo que como queremos medir corrente, vamos acionar a função amperímetro. E não se esqueça que amperímetro é sempre em série com o circuito. Então, vamos selecionar amperímetro aqui, corrente contínua, e podemos dar um play na nossa simulação. E verificamos que a corrente que aponta no nosso amperímetro é de 0 ampere, ou seja, quando não temos tensão em um circuito, também não temos corrente. Agora, paramos a nossa simulação e colocamos um valor de 2 volts na nossa fonte de tensão. Colocamos play novamente e vemos que para uma fonte de tensão de 2 volts, temos uma corrente de 1 ampere. Fizemos isso para os valores de 4 volts, 6 volts e 8 volts, que vão ser mostrados a seguir. Para uma fonte de tensão de 4 volts, vemos que a corrente que atravessa esse circuito é de 2 ampere. Para uma fonte de tensão de 6 volts, vemos que a corrente que atravessa o nosso circuito é de 3 ampere. E, finalmente, para uma tensão de 8 volts, vemos que a corrente que atravessa o nosso circuito é de 4 ohms. Aqui temos uma tabela que montamos com os valores escolhidos, que fomos variando o valor de tensão e obtemos os valores das correntes. Vemos que, como a resistência é fixa, ao aumentarmos o valor da tensão, aumentamos também o valor da corrente. E vemos também que a relação entre tensão e corrente é uma relação linear, que dá uma reta que passa pela origem. Ou seja, que é uma relação realmente linear entre as duas, como nos mostra a lei de Ohm. O ângulo alfa formado entre a reta e o eixo x nos dá o valor da resistência, pois a tangente desse ângulo nos dá V sobre I, que é a própria resistência. Então, qualquer ponto que você pegue da reta, essa tangente de alfa tem que dar 2 ohms, que é o valor que nós colocamos no nosso circuito. Agora, a nossa segunda parte da nossa simuaula é o que eu disse anteriormente. Nós vamos manter a tensão fixa e vamos variar o valor da resistência. Temos aqui o nosso circuito já montado, com a nossa tensão de 12 volts, que será um valor fixo, e vamos inserir o valor inicial de 2 ohms para a nossa resistência.
E vamos dar play na nossa simulação e ver que para uma tensão de 12 volts e uma resistência de 2 ohms, temos uma corrente de 6 amperes. Agora vamos parar a simulação e colocar o valor de 3 ohms para nossa resistência. Damos play e vemos que a corrente que atravessa o nosso circuito agora é de 4 amperes. Para uma resistência de 4 ohms, vemos que a corrente que atravessa o circuito é 3 amperes. Para uma resistência de 6 ohms, vemos que a corrente que atravessa o nosso circuito é de 2 amperes. E para uma resistência de 12 ohms, vemos que a corrente que atravessa o nosso circuito é de 1 ampere. Agora montamos a tabela e o gráfico. E vemos que, de acordo com que aumentamos o valor da resistência, diminuímos o valor da corrente. Ou seja, resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais, como pode ser mostrado no gráfico, que é uma hipérbole que decai com o aumento da corrente. Podemos observar também pela lei de Ohm que, quando aumentamos a resistência, quando aumentamos muito a resistência, a nossa corrente tende a zero. E quando diminuímos muito a nossa resistência, a nossa corrente tende a crescer indefinitivamente. O que podemos observar com esse gráfico. Então, terminamos por aqui. Até a nossa próxima simuaula. Qualquer dúvida, entre em contato conosco com o e-mail que segue logo abaixo. Obrigada e até a nossa próxima simuaula.